Bom, então agora eu vou te explicar cada uma dessas 9 partes do modelo de negócio pessoal. A primeira parte é esse número 1 aí, quem você ajuda, é o segmento de cliente. Bom, o cliente, gente, é o centro das nossas atenções e é a coisa mais importante que nós temos, porque sem cliente não adianta ter negócio, não adianta ter nada. O que adianta você ter hard skills, soft skills, ter um monte de habilidades se você não tem alguém para você gerar valor, você usar essas habilidades suas para gerar valor para essas pessoas. Então, quem são as pessoas que eu modifico a vida delas com o meu trabalho, com aquilo que eu faço? Tá bom? Então, eu posso ter várias pessoas, porque às vezes eu atendo públicos diferentes. Então, eu vou dar um exemplo quando eu trabalhava na parte de design. Eu fazia vários serviços de design. Um deles era branding, que eu criava marcas, desenhava marca e criava conceito de marca. Esse era um serviço, que era para quê? Novas empresas ou empresas que queriam mudar a sua marca. Eu também trabalhava na área de tratamento de imagem, que era para empresas que queriam pegar suas fotos de produto, foto de modelo, fotos institucionais e queriam deixar essas fotos mais bonitas, mais interessantes, mais comerciais. E eu também tinha um trabalho de estamparia, que eu fazia estampa para algumas confecções, algumas empresas da área da moda. Então, veja, eu tinha 3 públicos diferentes com 3 propostas de valor diferentes, tá bom? Então, você vai ter que pensar quais são, né, os públicos que você atende. Então agora vamos falar da proposta de valor. Ela está bem aí no centro do Canvas, está bem no centro aí desse modelo de negócio. E a proposta de valor é o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa ou outra. Então, quando eu penso nessa proposta de valor, é uma questão que vai resolver um problema ou satisfazer uma necessidade desse consumidor. Então, cada proposta de valor vai ser um pacote específico que supre as exigências de um determinado segmento específico que a gente está atendendo, um determinado conjunto de pessoas ou empresas que a gente está atendendo. Ela vai agregar os benefícios que essa empresa oferece. Então, no exemplo anterior, eu contei para você que quando eu estava falando sobre quem eu ajudo, né, quem você ajuda, a estamparia, o tratamento de imagem ou o branding não são minha proposta de valor. Isso são as coisas que eu faço. A minha proposta de valor está muito mais ligada à minha criatividade, ao meu jeito de fazer, ao meu jeito de entregar, ao benefício que está por trás daquilo que eu faço. Às vezes, o meu processo é um processo mais ágil, mais rápido, mais eficiente. Ali está a minha proposta de valor, tá bom? Então, não é o que eu faço, mas o benefício do que eu faço para o meu cliente. Então agora vamos falar dos canais de distribuição e canais de comunicação. Os canais são os elementos, né, são por onde as pessoas encontram a gente e a gente consegue ter contato com elas. A gente chama de pontos de contato. Toda vez que eu trabalho os canais, eu posso pensar em canais de comunicação, canais de distribuição. E quais são as funções, as diversas funções desses canais? Ampliar o conhecimento do cliente sobre os meus produtos e os meus serviços, ajudar os clientes a avaliar se a minha proposta de valor é condizente com a realidade ou não, permitir que os clientes adquiram os produtos. Então, alguns canais vão me dar um contato tão direto que eu posso comprar e vender através desse canal, levar uma proposta de valor para os clientes e fornecer suporte após a minha compra, após a minha venda. Então, muitas empresas trabalham, por exemplo, aí canais que tem mão dupla, ele tanto vende quanto atende o cliente no pós-venda. E você, como que você utiliza os canais? Então vamos pensar hoje na internet. A internet e os aplicativos que a gente usa da internet, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, todos esses caras são canais que eu posso estabelecer contato, né, com os meus clientes. Para quê? Para poder oferecer a minha proposta de valor, divulgar os meus serviços e entregar eles de alguma maneira. Então, quem produz conteúdo, por exemplo, são ferramentas primordiais na vida dessa pessoa. No entanto, quem é um advogado ou é um nutricionista, um médico, um profissional liberal de qualquer área, um publicitário, um designer, qualquer área, as redes sociais vão ajudar ele a
propagar a proposta de valor que ele tem, correto? Então aqui nesse item vamos entender quais são os canais que a gente usa efetivamente. Vamos entender como que você interage com os seus clientes, como que você consegue gerar essa interação com eles, esse relacionamento. Relacionamento, gente, é uma palavra importantíssima na área da carreira e da vida, porque o relacionamento vai abrir muitas portas para a gente. Quando a gente estabelece bons relacionamentos, logicamente, isso pode abrir boas portas para nós. E quando eu penso nesse componente de relacionamento com clientes, então eu vou descrever qual o tipo de relação que eu tenho com os meus clientes. Se é uma relação mais próxima, se é uma relação um a um, se é uma relação automatizada, se eu trabalho com processos automatizados, como que funciona o relacionamento meu com os meus clientes. Então, eu converso um a um, eu falo todos os dias com eles, semanalmente, qual é a frequência e qual o tipo de relacionamento que eu estabeleço com cada cliente meu. Então, aqui é esse o ponto que nós vamos trabalhar. O que eu ganho com isso tudo? Como que eu sou pago dentro desse meu modelo de negócio? Nós precisamos entender que quando a gente fala de empresa é o B2B, business to business. E esse business to business é extremamente racional, muitas vezes, dentro das suas relações. Só que quando a gente pensa no modelo de negócios pessoal, nós estamos falando de gente com gente, pessoas falando com pessoas. E isso muda muito algumas características quando eu estou trabalhando. Para nós que estamos buscando aí trabalhar com propósito e ter uma visão muito além do próprio negócio, mas uma visão de vida para o nosso trabalho, simplesmente trabalhar pelas receitas financeiras não é o nosso jogo. Então, quando a gente pensa assim, o que eu ganho? Quais são os ganhos que eu tenho atendendo os meus clientes? Porque eu acredito muito que se você já não faz isso, no futuro, com toda tranquilidade, você vai atender clientes que não vão te dar dinheiro, mas vão te dar satisfação, por exemplo. E isso é um tipo de ganho. Às vezes eu atendo um cliente, uma ONG, e eu desempenho as minhas atividades simplesmente porque eu gosto de contribuir socialmente com essa causa. E isso vai me dar um fator de satisfação e isso é um tipo de ganho que eu tenho, entende? Então, eu tenho os ganhos financeiros, né? O que eu ganho quando eu vendo meu serviço, minha mão de obra, os meus produtos para esses clientes, mas não é só isso. Quais são todos os ganhos que você consegue estabelecer dentro das suas relações aí de trabalho? Agora olha só, quais são os recursos principais? Quais são os recursos-chave, os elementos que eu tenho que ter para eu poder cumprir a minha proposta de valor, para eu poder usar os meus canais de distribuição, estabelecer o relacionamento que eu quero com os meus clientes e gerar as receitas que eu busco, ter os ganhos que eu quero. Quando eu penso nos recursos principais, eles podem ser recursos físicos, recursos financeiros, recursos intelectuais ou até recursos humanos, tá bom? E eles podem ser, eu posso ter eles, eu posso possuir esses recursos, ou mesmo eu posso alugar eles de outras empresas, de outros fornecedores. O importante é, eu tenho que ter consciência plena sobre quais são os recursos que eu preciso para o meu negócio funcionar. Então, hoje, quais são os recursos que você utiliza no seu atual modelo de negócio? As atividades-chave são as atividades as ações, né, mais importantes que eu vou desenvolver, que eu vou desempenhar para poder realizar a minha proposta de valor. Então, quando eu penso na área do design, por exemplo, eu projetar marcas, eu projetar as estampas, eu fazer o tratamento de imagem, essas são as minhas atividades-chave. Então, eu tenho atividades que são na parte de produção, de desenvolver alguma coisa, às vezes manualmente ou intelectualmente. E eu tenho uma parte também que é a resolução de problemas. Então, às vezes, um determinado cliente me procura para eu resolver um determinado problema para ele. E isso faz parte aí das minhas atividades-chave. Então, se eu sou advogado, o cliente me procura, eu tenho uma atividade intelectual. Eu vou resolver o problema dele e também vou o quê? Às vezes fazer uma petição. A petição faz parte dessas atividades. Os documentos que o advogado produz,
Tudo isso são atividades-chave que ele desempenha para poder atender efetivamente o cliente dele. Quais são as suas atividades-chave? Quais são as atividades dentro da sua área que você precisa fazer, tem que saber muito bem para poder conseguir entregar a sua proposta de valor? Bom, nós já estamos no nosso penúltimo quadrante e agora eu preciso entender o seguinte: quem ajuda você? Quem são os seus parceiros-chave, suas parcerias, suas principais parcerias, seus principais fornecedores que te ajudam a entregar a sua proposta de valor? Tá vendo que tudo gira em torno da proposta de valor? Muito importante entender isso, não é? Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu, dentro dos negócios que eu tenho hoje, um dos meus negócios é trabalhar com fotografia fine art. O que é a fotografia fine art? Fotografia para decoração, quadros para decorar a casa das pessoas. Então, um dos meus parceiros-chave são quem? As decoradoras e os decoradores, os designers de interior, porque são eles que indicam o meu trabalho diretamente aí. A gente trabalha em parceria para poder atender o cliente. O cliente é dele, mas ele me contrata para eu poder entregar esse trabalho e é uma parceria. Sem esse cara, dificilmente eu chegaria até o cliente dele, né? E mais ainda, né? Que eu preciso dele para desenvolver. Então a gente faz o trabalho meio que em conjunto. Ainda dentro desse tipo de negócio que eu faço, da fotografia fine art, uma vez que eu vou lá junto com o decorador e com a cliente, decidimos qual é a foto, eu preciso produzir o quadro. Eu, Luciano, não produzo o quadro, eu terceirizo a produção, que é a impressão, a moldura, o vidro, toda essa composição física do produto, eu terceirizo isso porque é mais rentável para mim, mais rápido também. Então, o cara que faz o vidro, o cara que faz a moldura, o cara que faz a impressão, cada um desses caras são parceiros-chave. E é importante você saber certinho quem são esses caras e como que está o seu relacionamento com eles também, não é mesmo? Porque os seus parceiros são extremamente importantes. Imagina se dentro desse meu negócio de quadros eu não tiver um parceiro confiável na área da impressão. Às vezes eu tenho uma foto maravilhosa, mas a impressão não é boa, e aí estraga a minha foto e o cliente vai ficar insatisfeito. O meu parceiro decorador também vai ficar insatisfeito. Então acaba que isso compromete a minha proposta de valor. Bom, agora, por último e não menos importante, muito pelo contrário, não é tão importante quanto todas as partes do nosso canvas aqui, é o que você dá, qual é a sua estrutura de custos. Então, quais são os custos mais importantes no seu modelo de negócio, né? Que recursos são os recursos principais, mais caros, mais utilizados, e quais são os recursos-chave, né, que você utiliza para ajudar você a cumprir a sua proposta de valor. Então, estabelecer uma estrutura de custo, saber tudo o que você gasta, quais são esses gastos mais importantes, principais, que impactam no produto final, impactam no seu custo final, no valor, no preço que você cobra do seu cliente, é primordial para você ter uma vida financeira organizada dentro do seu negócio. O seu negócio, além de te satisfazer o seu cliente, você cumprir sua proposta de valor, gerar valor tanto para o seu cliente quanto para você e conseguir gerar longevidade para o seu negócio. Para isso, você tem que conhecer muito bem a sua estrutura de custos para você não cair em alguns erros comuns. Às vezes cobrar mais barato do que devia, mais caro do que precisa, e aí a coisa fica meio desbalanceada e às vezes você não sabe por que sua empresa não é tão rentável quanto deveria ser, ou porque os clientes simplesmente não querem comprar de você, porque tem aí um desbalanceamento, algo que não está batendo muito bem, que é a questão dos seus custos, que impactou lá no seu preço final do seu produto.